Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. É com satisfação que aqui nos encontramos mais uma vez, reunidos neste ambiente virtual, para mais um momento de estudo, mais um momento de esclarecimentos para todos nós acerca do Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita. E por isso, mais uma vez agradecemos. E é preciso que agradeçamos a Deus, em especial e acima de tudo, pela graça da vida. Agradeçamos a Deus por mais esta oportunidade no corpo físico. Agradeçamos a Deus por aqui nos encontrarmos matriculados nesta escola bendita que é o planeta Terra, porque aqui nós nos encontramos em processo educativo. Como nós sabemos hoje, não viemos à Terra para sofrer, não viemos à Terra em castigo, porque Deus não castiga, Deus é amor, Deus nos oferta oportunidades para corrigirmos a rota da nossa vida através do nosso esforço próprio. Deus nos oferta todas as oportunidades, já nos ofertou e nos ofertará todas as oportunidades de que venhamos necessitar para nos transformarmos, para nos despertarmos espiritualmente falando. Então é por isto que agradecemos mais uma vez a Deus por aqui nos encontrarmos. Gratidão a Jesus, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade que veio à Terra, nos auxiliar neste processo de despertar espiritual. Gratidão a Ele por todos os ensinamentos que Ele nos deixou de forma exemplificada, porque estes ensinamentos que Ele nos deixou, conforme anotações daqueles primeiros seguidores seus, que os conhecemos como os discípulos ou os evangelistas, estes ensinamentos compõem um verdadeiro código pedagógico para o amor, para que aprendamos verdadeiramente a amar. Gratidão aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória multissecular. E eu não posso deixar de agradecer, neste momento, de uma forma muito especial, a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que sempre se fazem presentes aqui neste ambiente virtual, para juntos, mais uma vez, estudarmos o Evangelho do Senhor. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas mais uma vez. Abraço fraternal a todos e a todas. Como havíamos dito, é com satisfação enorme que aqui nos encontramos mais uma vez para realizarmos mais um estudo sistematizado da doutrina espírita. Mais uma questão de O Livro dos Espíritos. Hoje refletiremos com base na questão número 287. Questão 287 que se encontra no livro 2º, capítulo 6º, que tem como título Vida Espírita. E estamos estudando mais especificamente acerca das nossas relações no além-túmulo. Como são as nossas relações? Existem relações no além-túmulo? Reencontraremos os nossos amigos, os nossos entes queridos, os nossos desafetos aqui da Terra? Nos reencontraremos em algum momento no plano espiritual? Encontraremos ou reencontraremos aqueles espíritos amigos que nos auxiliam ao longo da nossa trajetória, estes companheiros que os denominamos como anjos de guarda, espíritos protetores? Será que os veremos no mundo espiritual e os reconheceremos? Então, exatamente sobre isto que estamos estudando, já realizamos vários e vários encontros
acerca deste assunto, porque são várias questões, e ainda temos mais algumas questões, ou seja, mais alguns encontros conversando acerca deste assunto. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas, abraçando fraternalmente a todos e a todas que aqui se fazem presentes, abraçando a nossa irmã Vilma Guimarães, abraço extensivo a seus meninos e meninas do coração. Muito obrigado pela presença de cada um e de cada uma aqui neste ambiente. Então a questão número 287 de O Livro dos Espíritos foi elaborada por Kardec e submetida aos espíritos superiores da seguinte maneira: como é acolhida a alma em seu regresso ao mundo dos espíritos? Como a alma é recebida? Como ela é acolhida no mundo espiritual? Será que todas as almas são acolhidas da mesma forma? São recebidas da mesma forma no mundo espiritual? O certo é que todos nós, quando deixarmos o corpo físico, seremos acolhidos de alguma forma. Mas será que todos são acolhidos igualmente? E os espíritos amigos, respondendo a Kardec e a todos nós, disseram da seguinte maneira, de uma forma bem sucinta, mas dividindo os espíritos em duas categorias: a categoria dos espíritos justos e a categoria dos espíritos ignorantes, espíritos perversos. Então eles disseram da seguinte maneira: a alma do justo, ela é recebida no mundo espiritual de uma forma diferente do que a alma daquele espírito perverso, aquele espírito rebelde, aquele espírito teimoso. Então eles disseram assim: a alma do justo, ela é recebida no mundo espiritual como a de um irmão bem-amado, esperado há longo tempo. Então a alma do justo, ela é recebida no mundo espiritual como uma alma de um irmão, ou como um irmão muito querido, um irmão bem amado, há muito tempo esperado no mundo espiritual. Ao passo que a alma do perverso, ela é recebida como a de um ser que se enganou. Então a alma de um justo é recebida como um irmão bem amado. A alma da criatura ignorante, da criatura teimosa, rebelde, perversa, ela também é recebida, mas ela é recebida na condição daquele irmão que se enganou aqui durante a sua permanência, a sua estada no corpo físico. Então assim fechamos este parêntese com esta citação da questão número 287, acerca do nosso retorno para o mundo espiritual, como seremos recebidos no mundo espiritual, como nós estamos nos comportando aqui na Terra. Será que já estamos naquela condição de um justo, a alma de um justo ou de uma justa? Ou será que ainda nos encontramos naquela condição de uma criatura perversa, ignorante? Então é tempo e ainda há tempo de nos melhorarmos, para que venhamos ter uma acolhida melhor no mundo espiritual. E agora, dando sequência às nossas reflexões acerca deste assunto, agora com Miramês, Filosofia Espírita, volume de número 6 da coletânea Filosofia Espírita, composta por 20 volumes,
capítulo número 32. No capítulo 32 do volume 6º, nós encontramos, nas palavras de Miramês, os comentários acerca desta questão número 287. E este capítulo tem como título Regresso ao Mundo dos Espíritos. E é importante lembrarmos que na obra de André Luiz, através da psicografia de Chico Xavier, aquela coletânea A Vida no Mundo Espiritual, composta por 13 volumes, que começa com o livro Nosso Lar e termina com o livro E a Vida Continua, André Luiz, por diversas e diversas vezes, nestes exemplares, nestes 13 livros que compõem esta coletânea, ele nos deixou registros, relatos de retornos de espíritos ao plano espiritual. Assim como em relação ao retorno da alma para uma nova experiência no corpo físico, ou seja, o reingresso de uma alma aqui na Terra pelos canais da reencarnação. Então André Luiz nos fala que nenhum reencarne é igual ao outro. Da mesma forma, nenhum desencarne é igual ao outro, porque vai depender da evolução do espírito. Então, varia ao infinito estas questões acerca da reencarnação, bem como da desencarnação, que é sobre este assunto que estamos tratando na questão 287, o nosso retorno para casa, o retorno para o mundo espiritual, como seremos recebidos, seremos acolhidos ou acolhidas no mundo espiritual. Então, Miramês inicia as suas reflexões, os seus comentários a esta questão 287, dizendo da seguinte maneira, que a chegada das almas no mundo espiritual ou ao mundo espiritual é sempre diferente. Como havíamos lembrado nas palavras de André Luiz, cada uma é recebida de uma forma diferente. Cada desencarne tem a sua particularidade, assim como cada reencarne tem a sua particularidade. Então, a chegada das almas ao mundo espiritual é sempre diferente, cada uma levando o que tem para apresentar ao mundo da realidade. Então, aqui, Miramês nos fala acerca do mundo espiritual como sendo o mundo da realidade, ou o mundo da verdade. Porque aqui, este mundo onde nós nos encontramos, é o mundo das aparências, é um mundo irreal, um mundo ilusório. Agora, o mundo espiritual é o mundo verdadeiro. Então, assim, Miramês nos fala que cada um de nós levaremos o que temos ou que teremos para apresentar ao mundo da verdade. Há poucos dias realizamos um outro encontro onde falamos acerca da mala, o retorno para casa, que precisamos estar com a nossa mala pronta, porque não sabemos quando isto irá acontecer, ainda bem que não sabemos. Então retornaremos para o mundo espiritual, levando nesta mala, espiritualmente falando, ou virtualmente falando, já que essa mala não é visível, levaremos em nossa bagagem o que nós construímos de patrimônio verdadeiro ao longo da nossa trajetória, não apenas nesta existência, mas a nossa herança, o nosso patrimônio construído ao longo de toda a nossa caminhada
esse seguirá conosco, seja um patrimônio positivo ou um patrimônio negativo. E aí Miramês segue dizendo que a chegada de um justo, aqui também ele separa, conforme vimos na resposta dos espíritos superiores a Kardec. Então ele diz, Miramês, que a chegada de um justo é toda envolvida pela alegria. A chegada de um justo é toda envolvida pela alegria. E aí ele segue dizendo, aqueles que vêm ao seu encontro, após a quebra de seus laços com a carne, lhe oferecem flores de luz, e o ambiente é de verdadeira paz, de harmonia que alimenta, fazendo brilhar em todos os corações a esperança. Então aqui ele nos lembra que aqueles que vêm ao seu encontro, que vêm recebê-lo na alfândega da vida, são aquelas almas queridas, são aqueles espíritos luminares, aqueles espíritos compatíveis com a evolução daquele espírito justo, ou a alma daquele justo, e que o ambiente é de verdadeira paz, de harmonia que alimenta, fazendo brilhar em todos os corações a esperança. E aqui nós podemos lembrar também, e é importante que lembremos, o retorno para o mundo espiritual de a alma de um justo, lembrando o desencarne daquele espírito que animou o corpo que nós conhecemos na atualidade pela história como Francisco de Assis. Então, na biografia de Francisco de Assis, também escrita pelo espírito Miramês, Miramês relata, lá no final do livro, o desencarne de Francisco de Assis, que ele foi recebido no mundo espiritual em uma verdadeira festa. Muitos espíritos luminares, dentre eles o próprio Cristo, veio recebê-lo na alfândega da vida. Então, assim, sem sombra de dúvida que é muito importante e vale a pena trabalharmos para alcançarmos esta condição da alma de um justo. E aí ele segue dizendo que a chegada dos bem-aventurados é cercada de alegrias. Eles receberão as bênçãos pelo que abençoaram, encontrando os frutos pelas qualidades das sementes semeadas em seu percurso no mundo. Qual a qualidade das sementes que estamos semeando em nosso percurso aqui no mundo? Quais são as bênçãos que nós estamos distribuindo? Porque aqui Miramês nos fala que nós seremos abençoados no mundo espiritual pelas bênçãos que tenhamos distribuído, que nós encontraremos os frutos pelas qualidades das sementes que tenhamos semeado no nosso percurso aqui pelo mundo. Quais são as bênçãos e quais são as sementes? Quais são as bênçãos que nós estamos distribuindo, bem como as sementes que estamos semeando aqui pelo mundo? Então é preciso que reflitamos acerca disto, porque senão nós retornaremos para o mundo espiritual na condição daquela alma de um perverso. Porque aí Miramês diz na sequência, conforme os espíritos superiores responderam a Kardec, de forma separada, a alma de um justo e a alma de um perverso. Então aqui Miramês primeiro falou acerca do retorno da alma de um justo, e agora na sequência ele fala do retorno da alma do perverso ou do espírito ignorante, do espírito inferior, que teima em não trabalhar pela e para a sua própria melhoria. Então ele diz, já o espírito inferior, que deixou em seu rastro na terra,
somente confusão, que aproveitou os dons espirituais para distorção das leis, que esqueceu o tempo, matando-o com a inércia, que usou os pensamentos somente para destruir lares e complicar a sociedade, que alimentou por toda a sua vida as paixões inferiores, este é recebido ou será recebido pelos seus iguais, onde a tristeza e a negação, ou a negatividade, tornam o ambiente irrespirável, e o magnetismo é toldado pela ignorância que domina. Então aqui Miramês nos chama a atenção acerca do nosso comportamento. O que nós estamos fazendo? Estamos aproveitando bem os dons espirituais sem distorcer as leis? Estamos aproveitando da melhor maneira possível o tempo, não matando-o através da inércia? Será que nós estamos vigilantes em relação aos nossos pensamentos, às nossas atitudes, para não prejudicarmos as outras criaturas, nos prejudicando em primeiro lugar? E ainda ele segue dizendo que a negligência do espírito ignorante, do espírito inferior, fez com que ele esquecesse o amor e, não acreditando na caridade, ele desencarna sem rumo. Então, o espírito, numa condição dessa, sem sombra de dúvida que é lastimável que não aconteça isto conosco. Então, aquele espírito que transitou aqui pela Terra, em muitas situações por diversas e diversas décadas, às vezes chegando até a um século ou próximo de um século, que não acreditou na caridade, ele desencarna sem rumo. Ele não sabe para onde vai e, por vezes, nem onde se encontra. E em muitas situações, conforme nos relatam os espíritos amigos, conforme nós encontramos em diversas e diversas obras mediúnicas, que por vezes estas almas não sabem nem que desencarnou. Deixou o corpo físico, mas ainda não sabe que desencarnou. Ainda se comporta como se fizesse parte dos chamados vivos aqui no corpo físico. E em muitas situações retornam para uma nova existência sem saber que desencarnou na anterior. E aí Miramês segue dizendo que as variações das chegadas são inúmeras. Como havíamos dito anteriormente, nas palavras de André Luiz, nos esclarecimentos de André Luiz, que ele fala acerca das partidas e das chegadas, ou seja, das partidas do mundo espiritual para o plano físico através da reencarnação, que também varia ao infinito, e das desencarnações, ou seja, dessas chegadas no mundo espiritual, ou retorno ao mundo espiritual, que também essas variações são inúmeras, de 0 ao infinito. Tudo é de acordo com a evolução de quem se desprende da matéria, bem como tudo é de acordo com a evolução daquele que está se prendendo ou se ligando à matéria quando da reencarnação. Tudo é de acordo e respeitando a lei natural, a lei divina. Porque o amor de Jesus é tão grande em favor da humanidade que ele mesmo veio, pisou na terra, andou com as criaturas humanas e conversou com todos nós
acerca das verdades do mundo espiritual e, para tanto, foi e voltou, cumprindo a promessa e mostrando a sua grandeza como guia espiritual de todos os povos. Então, assim, Miramês também nos lembra acerca da vinda de Jesus, há cerca de 2000 anos atrás, que veio pessoalmente, pisou o solo terreno, veio ter conosco, caminhou conosco, nos orientou e deixou, por meio dos seus primeiros seguidores, estes ensinamentos que a doutrina espírita veio 1857 anos depois, aproximadamente, e está aprofundando, clareando um tanto mais, jogando luz sobre estes ensinamentos. Porque o próprio Cristo já havia dito que ele não falou tudo, que no momento oportuno ele mandaria o Consolador prometido para relembrar tudo o que ele havia dito e esclarecer outros pontos, ampliar outros pontos. E aí Miramês nos chama a atenção da seguinte maneira: se queremos realmente, se você quer, se eu quero, se nós queremos realmente chegar bem no mundo espiritual, no mundo da verdade, observemos o Evangelho do Senhor Jesus, procuremos dar as mãos e persuadir aos nossos irmãos, aos nossos companheiros de jornada, pela palavra e, acima de tudo, pelo exemplo, divulgando os ensinamentos, os preceitos de Jesus, que estaremos assim ajudando no preparo para a chegada desses irmãos e a chegada nossa no amanhã ao mundo espiritual, onde chegaremos todos nós com os olhos abertos para a luz do entendimento. Então o Evangelho, este código pedagógico que temos à nossa disposição, é exatamente o que nós precisamos praticar aqui na Terra, enquanto nós estamos caminhando aqui na Terra, realizar esta semeadura, conforme Miramês nos fala, divulgando estes preceitos, conforme estamos fazendo aqui neste momento, não para vocês, mas para mim mesmo, em primeiro lugar e acima de tudo, para que abramos os nossos olhos para a luz do entendimento, que possamos, conforme nos ensina Jesus, que possamos ter olhos para ver, bem como ouvidos para ouvir. Porque em muitas situações, muitos de nós, quiçá a maioria, ainda nos encontramos, espiritualmente falando, naquela condição de surdos e de cegos. E aí Miramês diz da seguinte maneira: dias e noites se sucedem na terra, chamando as criaturas humanas para pensarem mais nas coisas do espírito. Exatamente isto o que nós estamos fazendo aqui neste momento, nos chamando a todos nós à reflexão para pensarmos um pouco mais nas coisas do espírito e fazermos as mudanças urgentes, necessárias, indispensáveis para cada um de nós, como acender luzes no coração pela magia do amor, com o fósforo da caridade. Que belíssima simbologia Miramês aqui usou, nos falando acerca desta necessidade do esforço constante para fazermos essas mudanças indispensáveis. E o Evangelho de Jesus nos ensina como acender luzes no nosso coração ou no coração de cada criatura pela magia do amor, utilizando para isto o fósforo da caridade.
Nós estamos já em condições de acendermos ou estamos nos esforçando para acendermos estas luzes nos corações, no nosso e nos corações dos nossos companheiros de jornada, que porventura tivermos a oportunidade de caminharmos juntos. Estamos usando esta magia do amor para acendermos esta luz usando o fósforo da caridade? É preciso que reflitamos acerca disto. É preciso que pensemos um pouco mais e que não fiquemos apenas no pensar, porque Miramês nos fala na sequência que já passou do momento de ficarmos apenas pensando, que agora é o momento de agir. E aí ele diz que para isto, para nos auxiliar nestes processos de despertar espiritual, nós temos à nossa disposição os livros que narram a vida dos discípulos do Mestre e descrevem seu retorno ao mundo espiritual, enchem de esperança o coração de todos nós, na condição de leitores, pela beleza dessa chegada, consequência de uma vida de lutas e de vitórias sobre si mesmos. Então aqui Miramês nos falando acerca dos discípulos do Cristo, das vitórias que eles conquistaram, que as maiores vitórias, as mais importantes, foram vitórias sobre si mesmos. Porque como sabemos e já falamos isso diversas vezes, nós estamos aqui na Terra em luta constante e não estamos aqui para lutarmos contra os outros, mas contra nós próprios, contra as más tendências que teimamos carregar conosco ao longo da nossa trajetória. Porque o nosso primeiro e maior inimigo chama-se eu. Não é o outro que é o meu inimigo. Eu sou o meu maior inimigo. E exatamente por isto que eu preciso, conforme aqui diz Miramês, vencer a mim mesmo. Vencer o orgulho, a vaidade, a arrogância, a prepotência e assim sucessivamente, me tornando uma pessoa melhor, acendendo esta luz no meu coração, usando esta magia do amor, bem como este fósforo da caridade. Por que não, diz Miramês, aqui ele questiona, por que não fazemos o mesmo conforme aqueles companheiros fizeram, os discípulos de Jesus? Por que não fazemos o mesmo, vencer a nós mesmos? Não temos mais tempo para ficarmos pensando. Então aqui Miramês nos lembra que não temos mais tempo para ficarmos pensando. Já sabemos e o mundo todo reconhece que Jesus é o caminho que leva para a verdade, que leva para a vida. Não temos mais tempo para ficarmos pensando, nem necessidade de ficarmos pensando, porque já sabemos acerca do Evangelho de Jesus o suficiente para termos a certeza de que ele é o caminho, a verdade, a vida. Pensar para escolher o quê? Questiona Miramês. Pensar para escolher o quê? Movamos as nossas mãos no bem. Movimentemos as nossas mãos no bem, que esse bem, em forma de caridade coletiva, nos dará a certeza de que chegaremos à pátria espiritual do mesmo modo que os primeiros cristãos, martirizados no Coliseu de Roma, por amor à causa da Boa Nova. Eles retornaram para o mundo espiritual felizes, cantando, felizes por terem cumprido a missão aqui na Terra. Então nós
também precisamos retornar para o mundo espiritual desta forma, felizes, tendo a certeza que cumprimos os compromissos que assumimos no plano espiritual. E aí Miramês, encaminhando para encerrar estas reflexões, ele diz: eles, os primeiros cristãos, cultivaram as virtudes no coração e se esqueceram de todo o mal, produto de ilusões que deprimem, nublando todo o caminho. Então nós também precisamos agir desta forma, cultivar as virtudes em nosso coração e esquecermos de todo o mal, que é produto das ilusões que deprimem, nublando todo o nosso caminho. E por último, Miramês nos convida para realizarmos uma exortação a nós mesmos todos os dias e avancemos em direção ao sol da verdade, o único que liberta todas as criaturas dos males criados por ela mesma. Então aqui ele nos convida para que sigamos as pegadas de Jesus, que é o único que liberta todos nós dos males que nós próprios criamos para nós. E aí ele encerra dizendo: se esquecermos o mal e perdoarmos todas as ofensas com amor, fiquemos seguros da nossa chegada de luz ao ingressarmos na eternidade de paz. Então, se nós esquecermos todo o mal e perdoarmos as ofensas, conforme Jesus nos ensina, lá na oração do Pai Nosso, com certeza nós estaremos seguros e poderemos estar seguros da nossa chegada de luz ao ingressarmos na eternidade da paz ou reingressarmos no mundo da verdade. Reflitamos acerca disto, meus irmãos e irmãs. Muito obrigado por sua presença. Muito obrigado por sua participação. Sem sombra de dúvida que todos nós hoje aprendemos um pouco mais acerca dos ensinamentos de Jesus. Eu particularmente aprendi muito por meio dessa lição ou dessas lições que refletimos juntos neste momento. São maravilhosos estes ensinamentos. Gratidão mais uma vez por sua presença. Gratidão mais uma vez por sua participação, por seus comentários, por nos auxiliar assim, compartilhar com outros irmãos e irmãs de jornada a luz do Evangelho do Cristo. Conforme aqui Miramês nos falou, que possamos usar esta magia do amor, usando o fósforo da caridade para acendermos a luz em nossos corações e acender também nos corações de outros companheiros, outras companheiras de jornada. Até breve, em nome do Cristo nosso Senhor.